Prezadas senhoras, prezados senhores, este vídeo é de número 80. Capítulo 24, Livro dos Médiuns. A pergunta é a pergunta de número 21. E assim interroga Hippolyte Léon Danzard Rivail aos bons espíritos: por que permite Deus que os espíritos cometam o sacrilégio, quer dizer, o pecado grave, de usar falsamente nomes venerados? Por que permite Deus que os espíritos cometam o sacrilégio de usar falsamente de nomes venerados? Primeiramente, gostaríamos de dizer que, devido à imparcialidade de Deus, em momento algum, Deus opina a respeito desse comportamento. São atitudes estas tomadas por indivíduos de acordo com o teu livre-arbítrio. Porque o livre-arbítrio, usando-se dessa forma, não é um atributo apenas daqueles que se encontram no corpo físico, e sim de todos os seres inteligentes, de todos os seres que na pátria espiritual, na erraticidade se encontram. Então, é natural que os bons espíritos, ou até mesmo Allan Kardec, desta forma, formula a questão, a pergunta, justamente para que todos nós venhamos a raciocinar com bom senso. Por isso, a importância do esmiuçamento, independente. Nunca que leia uma obra sem discernir. Procure separar o joio do trigo. Que você demore 1 ano em uma obra, não há problema algum. Então, por que permite Deus? Então, não é Deus que permite, e sim o próprio livre-arbítrio do indivíduo, o estado evolutivo qual ele se encontra, a situação evolutiva dele. Mas necessário é a questão formulada por Allan Kardec, para que todos nós pudéssemos vir a ter condições de raciocinar. Por que permite Deus que os espíritos cometam o sacrilégio de usar falsamente de nomes venerados? E os bons espíritos assim respondem: poderias também perguntar por que permite Deus que os homens mintam e blasfemem. Olha só para você ver. Então, analisando de acordo com de acordo com a pergunta, é Deus quem
permite que a pessoa minta? É Deus que permite que a pessoa blasfeme? É óbvio que não. Como também não é Deus que permite que os espíritos menos conhecedores da verdade façam esse sacrilégio de usar falsamente nomes venerados. Então é preciso raciocinar. Poderias também perguntar por que permite. Por que permite? É Deus que permite que os homens mintam e blasfemem. Os espíritos, assim como os homens, observe para você ver, de acordo com a pergunta de Allan Kardec, os espíritos, assim como os homens, têm o seu livre arbítrio para o bem, tanto quanto para o mal. Então, é o livre arbítrio, como dissemos no início, que dá ao indivíduo, vou dizer dessa forma, dá a ele o direito, mas é um direito fictício, a depender da situação, devido ao nível evolutivo. Então, através do livre arbítrio, aquele que opta pelo amor, é óbvio que automaticamente ele mesmo está agindo de acordo com os desígnios das leis do Criador. E aquele que, através do livre-arbítrio, opta pelo mal, obviamente, contra os desígnios das leis do Criador. Então, o próprio indivíduo que distorce o sentido. Porém, nem a uns, nem a outros a justiça de Deus deixará de atingir. Nem a uns e nem a outros a justiça de Deus deixará de os atingir. Plante rosas, que você há de colher rosas. Plante flores, que você há de colher flores. Plante vento, que você há de colher vendaval. Que você há de colher tempestades. Não depende de Deus, e sim de nós. Obviamente, com o passar dos séculos, as leis do Criador, passadas de mãos em mãos, foram sendo modificadas de acordo com a necessidade, até que nós entendemos. Foram sendo modificadas de acordo com as necessidades, de acordo com os conceitos desses, daqueles outros. Uns com sentimentos positivos,
outros com sentimentos negativos, mas a justiça de Deus nem a uns e nem a outros a justiça de Deus deixará de atingir. Como acabamos de dizer, plante rosas, que você colherá rosas. Plante vento, que você há de colher vendaval. Semelhante atrai semelhante. Então é preciso ficar muito atento a estas nuances, que de certa forma muito sutil e assim também imperceptível aos olhos da matéria física dos indivíduos, aqueles mais atentos mesmo assim, quase sempre são pegos de surpresa. São raros aqueles que não são pegos de surpresa, mas a maioria, quase sempre, pegos de surpresa. Por isso não devemos jamais fugir da responsabilidade, a qual todos nós nos encontramos engajados. É a nossa responsabilidade. Na pergunta de número 22, Allan Kardec interroga os bons espíritos da seguinte forma: haverá fórmulas eficazes para expulsar os espíritos enganadores? Haverá fórmulas eficazes para expulsar os espíritos enganadores? É óbvio que os bons espíritos, no abreviativo possível, assim eles respondem: fórmula é matéria. É óbvio. É óbvio que fórmula é matéria. Muito mais vale um bom pensamento dirigido a Deus. Agora, todos nós sabemos, de acordo com a pergunta de Allan Kardec, haverá fórmulas eficazes para expulsar os espíritos enganadores? Entendendo por esse lado, em matéria de fórmulas, não há fórmula melhor que o amor, que a caridade. É óbvio, a oração, os sentimentos nobres, a mudança de hábito, de comportamento, de atitude, a reforma íntima. Esta elevação, que de certa forma nos condiciona meios para que nos distanciemos desses nossos irmãos que, de certa forma, nada desejam no caminho do bem. Mas nós temos que entender
que mesmo nos distanciando desses nossos irmãos, é de nossa responsabilidade, é de nosso dever. Onde nos encontramos, através da mente, do pensamento, auxiliá-los, da mesma forma que todos nós somos auxiliados por anjos anônimos que existe nos universos, nas dimensões, neste exato momento, por eles sendo beneficiados. Que conhecimento algum temos desta realidade? Porque quantas pessoas nesse exato momento oram umas pelas outras? Toda pessoa que ora pela outra, tenha certeza-se disso, que essa pessoa é um anjo anônimo rogando ao Pai, rogando a nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa Mãe Maria Santíssima, àquele irmão que em mente a pessoa tem. Então, quantos milhões de anjos anônimos neste momento estão trabalhando? Quantos pilotos de avião estão auxiliando, conduzindo os aviões, levando pessoas de um continente a outro, de um país a outro, de uma cidade a outra, os motoristas, os caminhoneiros, aqueles que conduzem os coletivos, enfim, aqueles que trabalham dia, aqueles que trabalham noite, os médicos, os enfermeiros, os carcereiros, todos esses e muito mais outros são anjos anônimos, auxiliando o progresso, auxiliando a evolução, não exigindo nada de ninguém, apenas obedecendo os desígnios das leis do Criador. Quantas caravanas de amigos na erraticidade, neste momento, sustentando aqui e acolá os nossos irmãos necessitados, nós mesmos, nestes instantes, o quanto nós somos amparados, sustentados, com o amparo, com a assistência de muitos outros irmãos. Então, o amor, a caridade, a oração sincera, como a pergunta anterior
o discernimento, o bom senso, critérios esses todos que devemos cultivar no nosso íntimo. Porque é de extrema importância a união entre todos. Porque, afinal de contas, todos nós fazemos parte de uma só família universal. Fazemos parte de um coletivo. Não conseguimos nada só. Precisamos uns dos outros. Inclusive, até mesmo os nossos irmãos que encontram-se neste momento equivocados, agindo no mal, porque o mal é nada mais, nada menos que o amor que se equivocou. Mesmo estes nossos irmãos, nós necessitamos deles. Porque graças a essa diversidade evolutiva, que a evolução se dá. Obviamente, se os nossos irmãos não existissem, nós também, provavelmente, não existiríamos. Porque nós necessitamos deles da mesma forma como eles necessitam de nós. Da mesma forma como nós necessitamos do professor Eurípides de Barçanufo, de Adolfo Bezerra de Menezes, de Mãe Maria Santíssima, de Nosso Senhor Jesus Cristo, de Deus, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Todos nós necessitamos uns dos outros. Então nós devemos emitir pensamentos de amor. Nós devemos agir no bem. Nós devemos praticar o bem. Nós devemos desejar o bem. Nós devemos desejar aos outros aquilo que gostaríamos de receber. Agindo dessa forma, pode ter certeza que, de acordo com os desígnios de Deus, nos encontraremos ou nos encontramos. É preciso raciocinar com bastante cautela, com bastante amor, nada de julgamentos precipitados. É preciso bastante paciência uns para com os outros. Se nosso Senhor Jesus Cristo, paciência em excesso para conosco, eles possuem, por que não havemos de ter paciência com os outros? Devemos nos aceitar
devemos cultivar em nós todas essas virtudes. Devemos amealhar todos os atributos primeiro, porque assim, quando amealharmos todos os atributos, jamais exigiremos do outro aquilo que provavelmente não temos conhecimento de que somos detentores. Porque quase sempre é assim. As pessoas exigem algo do outro, mas a pessoa nunca que para raciocinar de que pode ser que aquilo que ele exige do outro, ele não detém. Por isso exige, por isso cobra, por isso pune, por isso sufoca. Geralmente é assim. Quem não tem, age dessa forma. Então nós agradecemos a oportunidade e vamos para o próximo vídeo.